Salmo 30, a partir do 1, diz assim: Exaltar-te-ei, ó Senhor, pois tu me levantaste, e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor vós que sois seus santos, louvai o seu santo nome. Pois a sua ira dura um só momento, mas o seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, jamais seria abalado. Tu, ó Senhor, pelo teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Mas quando encobriste o teu rosto, fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei ao Senhor, supliquei. Que proveito haverá no meu sangue se eu descer a cova? Louvar-te-ei o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, ó Senhor, e tem piedade de mim. O Senhor, ó Senhor, sê meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo, em alegria, né? Tiraste do meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha alma te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Amém? Meus irmãos, este salmo, o salmista está fazendo um agradecimento ao Senhor, pelo livramento de morte. Ele escreve este tão conhecido salmos, que as pessoas falam tanto, né? Principalmente quando se fala do versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E é interessante uma frase que Charles Spurgeon, ele disse assim, que aqueles que mergulham no mar das aflições, trazem pérolas raras para cima. Quando eu me deparo com este texto, e eu olho para a vida, por exemplo, de Spurgeon, Charles Spurgeon foi, para muitos que conhecem a história, ele foi príncipe dos pregadores da sua época. Porém, ele lutou a vida inteira com a depressão. Ele é um homem que dizia, tem uma frase que ele fala que ele poderia chorar na noite inteira, e pela manhã não sabia nem por que tinha chorado. Tamanha era a aflição que aquele homem passava. Mas isso não o impediu de se tornar conhecido como o príncipe dos pregadores da sua época. E o salmista, ele tinha altos e baixos também. Davi era um homem que ele teve mais, talvez, baixos do que altos em alguns momentos da vida. Em alguns momentos da vida, Davi era o camarada que a gente ia dizer, se fosse hoje, alguém ia dizer, esse camarada vai para o inferno, porque só erra, só faz coisa errada. Mas nesse texto ele agradece ao Senhor pelo livramento de morte que Deus está dando. E é interessante que saber, e ele tinha certeza quando ele diz, olha, porque o favor de Deus dura para sempre, dura a vida inteira. O favor de Deus para a minha e para a sua vida dura a vida inteira. Deus não é limitado ao espaço-tempo, mas Deus, Ele coloca como que o favor, a graça dEle, é algo que dura a nossa vida inteira. O favor sobre nós, a sua bênção, dura a vida inteira. Deus não se limita a um período de tempo. E saber ainda, com base nesse texto, que o choro dura só um tempo, pode nos confortar. Quantos de nós nos deparamos com esse texto em momento de aflição e nos alegramos por isso? Olha, a alegria vai vir. Mas o fato marcante dessa palavra é o retorno à alegria. É o retorno à alegria que nos dá ânimo, esperança. E Davi, nesse texto, ele coloca no versículo 11, né, que o Senhor tirou o pranto, tocou o seu pranto e cingiu ele de alegria. Ou seja, o retorno da alegria faz toda a diferença na nossa vida. E quando eu me deparo com esse texto de Spurgeon,
que aqueles que mergulham no mar das aflições trazem pérolas raras para cima, eu vou entender que é necessário que muitas vezes mergulhemos na noite escura. Muitas vezes é necessário, porque de lá da noite escura, nós trazemos pérolas para a vida. Quando nós olhamos o testemunho do pastor Aleilson com a sua filha, aqueles dias eram noites escuras, mas eu tenho certeza que você saiu de lá com pérolas. Essa experiência, Deus te deu grandes pérolas, experiências tremendas. Quantos de nós também temos testemunhos que nós mergulhamos numa noite escura e parece que não há esperança nessa noite escura? Talvez alguém nessa noite esteja mergulhado numa noite escura, no momento em que você não sabe se vai para a direita, à esquerda, você não sabe para onde correr. Mas eu quero te dar uma boa notícia, que a alegria ela vai vir, porque o nosso Deus, Ele tem prazer em nos dar alegria. Mas Ele também sabe que é preciso que nós mergulhemos nas águas turvas, escuras dessa vida, porque só lá embaixo nós vamos achar a pérola. É só no momento de aflição, momento de deserto, momento de angústia, momento de dor, que nós temos um encontro com o Senhor, que nós vemos a pérola em nossas mãos, mas é necessário mergulhar. E quantas vezes nós reclamamos disso, Senhor? Se o Senhor fosse Deus, eu não estaria nessa situação. Se o Senhor fosse Deus, eu não estaria desse jeito. Mas justamente porque Ele é Deus, Ele sabe a importância que tem e nós nos mergulharmos numa noite escura, num momento de dor. Davi, ele foi um homem que ele teve tantos altos e baixos. Ele tinha coragem, ele tinha fidelidade, ele foi escolhido por Deus, todos sabem a história. Ele foi exaltado e provoca ciúmes de Saul. Ele se refugia na caverna de Adulão, longe da esposa, filhos, amigos, que está lá em Salmo 46, né? Mas ele diz que o socorro do Senhor é bem presente na hora da angústia. E é importante entendermos isso, que o socorro de Deus, ele sempre é presente na hora da angústia. Nós nos angustiamos de tal modo que nós não vemos o socorro de Deus, mas Ele está lá. Nós muitas vezes não conseguimos ver o Deus do socorro, e nem o socorro de Deus, porque nós estamos tão olhando somente as águas turvas, e nós não estamos olhando a pérola. Nós estamos olhando que o mar está agitado, mas nós não estamos olhando que o Deus que supre, o Deus que controla tudo está no barco. Quando Pedro ele olha para o mar agitado, ele começa a afundar. Por quê? Porque ele começou a olhar para aquela dificuldade. É lógico que nós olhamos para a dificuldade. Não tem ninguém aqui que não olhe. Eu também olho, às vezes olho muito para a dificuldade, olho mais do que deveria. Mas, talvez por um lapso de tempo, Pedro esqueceu de olhar que o Deus que controla o mar estava no barco. E foi o Deus que controla o mar que disse: Pedro, vem, você quer andar, vem. Primeira coisa, Deus tem o controle, irmãos. Depois nós vamos entender que Davi ele teve 3 fraquezas que provocaram grande dor. Primeiro, ele negligenciou a criação dos filhos e perdeu o controle. Lá em 1 Reis, diz sobre isso, ele perdeu o controle. Depois, nós vamos ver lá em Samuel, ele se entregou às paixões, ele abriu brecha em sua vida espiritual, e Deus não se agradou. Foi a história de Betseba e Urias. Deus não se agradou. Depois, Davi, em alguns momentos, ele se achou autossuficiente. Quando ele manda levantar um censo, que Deus disse não faça, e ele vai lá e faz, ele manda levantar um censo, porque ele se achou talvez autossuficiente. E é nesses momentos, irmãos, que a coisa parece que está perdida. Numa expressão popular, parece que a vaca foi para o brejo.
Porque nós não achamos saída, nós não vemos saída. Mas no momento que tudo parecia perdido, Davi, ele tinha disposição, e ele teve a disposição honestamente, de falar para Deus, admitir os seus erros e a sua dependência de Deus. Parece que em pleno século 21 nós temos uma grande dificuldade de admitir os nossos erros, porque a sociedade atual, ela não admite que alguém possa admitir os seus erros. E Davi muito menos. Davi era rei. Davi era rei. Davi não precisava, humanamente falando, admitir erro nenhum. Ele era o poderoso. Ele era o senhor daquela nação. Humano, não senhor humano. Ele era o rei. Ele tinha um papel tremendo sobre aquela nação. Davi era um camarada que era elogiado mais do que criticado. Davi era alguém que tinha riquezas, posses, mas ele, no Salmo 51, ele diz assim: torna a dar-me a alegria da salvação, porque ele tinha perdido a alegria, porque ele entendia que o seu pecado, o seu erro, a sua dificuldade, as suas falhas, traziam uma noite escura, traziam a escuridão sobre a sua vida. Quantas pessoas estão passando por noites escuras? Talvez alguns por permissão de Deus, como foi o caso de Jó, que passou uma noite escura. E eu quero te dizer que noite aqui não é literal, é um espaço de tempo. Quanto dura a sua noite? Não sei. Mas o salmista disse: olha, torna a dar-me a alegria da tua salvação. É transformar, irmãos, aquele momento triste, angustiante, é pegar aquela areia no deserto e tornar a pérola, é pegar aquele pecado que está lá e tornar ele em bênção. Pecado em bênção é quando você se arrepende, quando você aprende com o seu pecado, quando você aprende com o seu erro, e você está disposto a admitir, então você poderá falar como Davi: torna a dar-me a alegria da salvação. Me dê de novo, Deus, porque eu preciso. Davi era uma figura que desesperadamente ele precisava de Deus. Davi era alguém que ele pecou muito, muito mesmo, mas ele, quando se arrependia, ele se arrependia de verdade. Desesperadamente ele precisava de Deus. Ele disse: Deus, não retira de mim o teu espírito, Deus, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação. Eu vejo com urgência esse texto para os nossos dias. Eu vejo com urgência esse texto para os nossos dias. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Que nós estamos vendo tantos crentes desanimados, tantos crentes sem alegria mais de salvação. Alguns chegam ao ponto de dizer que nem existe nem céu mais, nem inferno. Alguns perderam totalmente a esperança. Mas eu quero te dizer que apesar das fraquezas de Davi, ele tinha outro item aqui, tinha uma fé inabalável na fiel e poderosa natureza de Deus. Por mais noite que seja o momento que você viveu, ou está vivendo, ou viverá, porque eu gostaria de chegar aqui e dizer: olha, está tudo bem, a partir de hoje você não vai ter mais nuvens negras sobre a tua vida. Mas isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Se você um dia escutar isso de um pregador, é mentira. Se você escutar de alguém falando que você nunca mais vai ter problema na vida, venha para a minha igreja que você está tudo resolvido, foge de lá, porque é lobo, não é pastor. Porque o pastor vai te dizer o seguinte: você vai passar por problema sim, mas o teu Deus está lá. A noite vai vir sim, mas a alegria ela vem pela manhã. A noite vai vir sim, mas a alegria vem pela manhã.
E o Senhor nunca negou o perdão a Davi. Nunca negou. E Davi experimentava a alegria do perdão de Deus. Davi experimentava alegria porque ele estava disposto a passar. Ele sabia que alguns momentos na sua vida era uma noite escura. E é interessante dizer que quando Davi, Betseba, ela concede um filho, e esse filho está morrendo. A palavra de Deus diz que Davi, ele passa dias orando, jejuando, clamando. Mas quando ele recebe a notícia de que a criança tinha morrido, a Bíblia diz que Davi, ele se levanta e ele continua a sua caminhada, porque ele sabia quem tinha permitido aquilo era Deus, porque o seu pecado batia a porta. Então Davi, ele não se lamentava, tão somente não se lamentou por esse fato. Ele chorou, fez e aconteceu, foi lá, levantou a cabeça e bola para frente. Davi, ele experimentava essa alegria, e ele diz: olha, Deus, torna a dar-me essa alegria novamente. Outra coisa, o segredo de Davi para voltar a sorrir. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, o que você tem passado. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido. Eu costumo brincar que eu mal sei de mim. Imagina a vida dos outros. Né, André? Eu mal sei a minha, imagina a sua. Mas é uma verdade, irmãos. Mas de uma coisa eu sei. Davi, ele vencia, ele voltava a sorrir, porque no momento da noite escura, ele clamava ao Senhor por socorro. Ele tinha consciência que a noite estava tenebrosa, mas ela ia passar, porque o Senhor faria amanhecer novamente. Ele sabia que aquele período que ele estava vivendo, e é essa fé inabalável que nós precisamos ter. Por mais difícil que esteja a sua situação, ela vai acabar. Porque o nosso Deus, Ele não deixa nada por fazer. Ele disse que vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Ele tem prazer em abençoar o seu povo. Mas nós temos dificuldade de entender isso. E quando as nuvens negras vêm, a gente já se desespera. O barco balança. Os discípulos estavam no barco, e o barco estava balançando de um lado para o outro, e eles sabiam o perigo, porque lá tinha Pedro, por exemplo. Pedro conhecia o mar, Pedro conhecia aquela região, e ele sabia que a coisa estava feia, mas ele entendia que ele ia afundar. É isso que Pedro entendia, e os outros também. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando Jesus está no barco, o barco não afunda não. Ele pode balançar, mas ele não afunda. Ele pode ir de um lado para o outro, mas ele não afunda. E se porventura ele bater, como aconteceu no caso de Paulo, e afundar, ele ainda vai preservar a sua vida, porque ele tem um controle. Deus, ele tem absolutamente o controle da nossa, da minha e da sua vida. Nós temos dificuldade para entender isso, mas Deus tem o controle absoluto da nossa vida. Nada escapa do controle de Deus. Aí você diz: mas se Deus tem um controle, por que eu estou passando essa dificuldade toda? Porque Ele quer que você ache a pérola lá no fundo. Ele quer te trazer de volta. E quando passar essa noite, você vai ter a pérola na mão, e você vai ter experiência com Ele. Você vai entender que o teu Deus é maior do que todas as noites, do que todos os momentos escuros que você pode estar passando. Mas é necessário mergulhar. É necessário mergulhar. É necessário ir no fundo às vezes. É gostoso quando a gente ouve palavras que diz assim: olha, hoje está tudo bem. Você vai ganhar carro, você vai sair daqui com a chave do seu AP, você vai dar a chave do seu carro. Olha, Deus está te curando hoje e tal. Mas é difícil. Ouvimos que nós temos que mergulhar no problema muitas vezes. Mas essa é a bênção de Deus.
Quando nós mergulhamos lá, eu talvez fico pensando que talvez se Charles Spurgeon não tivesse esse problema todo, se ele teria conseguido, eu não sei. Nós conhecemos, por exemplo, uma moça que ela tem, eu já falei aqui uma vez, ela tem tanto problema de saúde, ela tem tanto problema. Pensa no problema aí, multiplica por 2, tira a raiz quadrada e vai. Só que ela é uma moça alegre. Sabe por quê? Porque ela entendeu que através dessa noite escura, Deus está fazendo o sol da justiça brilhar para muita gente. Ela já ganhou médico para Jesus, enfermeiro para Jesus, líder de seita para Jesus. Ela já ganhou tanta gente para Jesus através da doença. Porque ela entendeu que aquilo para ela, talvez não é uma maldição, é uma bênção. E nós precisamos entender que às vezes a noite escura que nós passamos, porque Deus quer nos ensinar alguma coisa. Deus sempre tem alguma coisa para nos ensinar. O desemprego, a saúde, Deus sempre tem alguma coisa para nos ensinar. Deus sempre tem algo para nos ensinar. Eu pude experimentar aqui, eu acho que eu contei uma vez aqui, eu pude experimentar que uma vez eu saí daqui, eu fui na Santa Casa, porque eu estava com crise renal. Aí eu já tive algumas, né? Até uma vez eu pedi socorro, não estava tão forte. Dessa vez que eu pedi socorro, o nosso irmão Aquino foi lá nos socorrer com o carro e levou o motorista junto. Depois no caminho ele me disse que o motorista era motorista de carro funerário, né? Aí eu fiquei meio abalado com isso, né? Mas tudo bem, foi mesmo. Ainda bem que ele me largou no meio do caminho e largou no hospital e seguiu o caminho dele. Graças a Deus que ele não foi lá com um carro funerário, né, Aquino? Graças a Deus por isso. Mas enfim, voltando, estava lá com crise renal. Aí toma um remédio, aí a pressão cai, e a coisa parece que você vai morrer, e a coisa fica difícil, e depois me colocaram numa maca, e volta a dar aquele monte de droga que você toma por causa da crise, e ali arrebentou a dor. Meu Deus do céu. Só que enquanto estava doendo, acredite você ou não, eu fui inundado pelo refrigério do Espírito Santo de Deus. Eu conseguia sentir uma coisa tão gostosa, um ar tão gostoso, alguma coisa tão sublime que estava invadindo ali, e a dor estava aumentando. Talvez se eu tivesse partido naquele momento, não tinha nem sentido a dor. Sabe, e eu vi naquele momento que o Senhor é aquele que nos dá refrigério, até no momento da dor o Senhor está conosco. O anjo do Senhor está ali conosco, o Senhor está cuidando de nós. E esse é o segredo para voltar a sorrir. Clame a Deus. Ah, irmão, mas como eu devo clamar? Orar 10 horas por dia? Não. Tem gente que ora 10 horas por dia e não fala nada com nada. Não é isso que Deus está falando. Não é isso que Deus está falando. É ter um clamor consciente, né? É ter um clamor consciente. Clamar no trabalho, no ônibus, enfim, ter um clamor consciente, mas entender, acima de tudo, que o favor do Senhor é para toda a vida. Deus não te abandonou, não. Talvez alguém ache, mas Deus me abandonou. Não, o favor dele dura uma vida inteira. Ele jamais vai abandonar aquele que ele chama para a sua maravilhosa luz. E eu e você fomos chamados, fomos resgatados, fomos tirados do lamaçal do pecado. Não é para descobrir depois de anos que Deus não tem poder, não. Pelo contrário, Ele continua no mesmo poder. Ele continua a mesma unção. Ele continua tendo a mesma graça sobre a minha vida. Ele continua cuidando de mim. A diferença é que talvez eu não consiga ver da mesma forma. Porque quando você é novo convertido, parece tudo festa, né? Depois a gente começa a se retrair um pouco. Concluindo, a alegria do Senhor é permanente. Salmo 31, ele diz assim, 11 a 12, mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Eu não sei qual a tristeza que você pode estar passando, qual a noite escura,
Mas Lamentações 3, 22, 23 diz assim, ó, a benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, todos os dias, porque grande é a tua fidelidade. Está escrito, porque grande é a tua fidelidade, a sua alegria, a sua misericórdia se renova todos os dias pela manhã. Então tenha certeza que Deus está renovando a alegria sobre a sua vida. Se você estiver passando por um momento muito difícil, somente acredite, tenha essa fé inabalável de acreditar, olha, está difícil, mas o Senhor é o Senhor que torna pranto em alegria. O Senhor é aquele que faz dançar no meio do deserto. O Senhor é aquele que pega o homem caído e levanta. É possível sim voltar a sorrir. É possível sim ser renovado todas as manhãs. Davi, ele pecou. Davi, ele pisou na bola muitas vezes. Davi, ele foi um homem em alguns momentos até cruel. Mas quando ele clamou ao Senhor, a palavra de Deus diz que Davi morreu numa boa velhice, cheio de dias e riqueza e glória. Porque ele sabia. Ele não está dando carta branca para a gente pecar não, errar não, não é isso. Mas Davi, ele nos ensina com a sua vida, que o renovo do Senhor, é isso que ele estava dizendo, quando ele diz no Salmo 30, ele agradece a Deus pelo livramento de morte. Ele diz, olha, os inimigos queriam se alegrar sobre mim. No versículo 2 ele diz, Senhor, Deus meu, clamei a Ti por socorro e Tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me vida, para que eu não descesse ao abismo. E eu quero encerrar com outra frase de Spurgeon, que diz assim, nossa ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, mas apenas esvazia a força de hoje. Tinha até um louvor que dizia, quando tudo perante ao Senhor estiver. Quando nós aprendemos a deixar tudo no altar de Deus, a entender que a nossa ansiedade, eu sou ansioso, mas eu já fui muito mais ansioso. Aí o Senhor tem me ensinado que não vai esvaziar, o que vai acontecer amanhã, vai acontecer amanhã. Olha que eu fico sofrendo por antecipação. A noite está escura, então deixa passar. Faz assim, ó. No setor que eu trabalhava, meu setor de pré-impressão, na área gráfica, é um setor, hoje está mais modernizado, né? Mais informatizado. Mas era um setor muito bom, porém muito estressante. Havia momentos de extremo estresse, que era muito estressante. E às vezes quando o estresse está demais, a gente parava e ia tomar café. Não adiantava ficar ali, vai tomar café. Sabe o que eu quero que você aprenda com isso? A coisa está feia, vai tomar café. Ou seja, se afasta um pouco, né? Se afasta um pouco do momento, sabe, não vai adiantar nada. Essa ansiedade toda não vai adiantar nada. Não vai esvaziar o sofrimento do amanhã. E Spurgeon sabia disso, o cara estava com depressão. Passou momentos difíceis da vida. Quando você olha a vida do camarada é difícil, mas ele diz, olha, mas apenas esvazia a força do hoje. A noite, ela pode estar escura, ela pode estar terrível, as nuvens podem estar densas, as trevas podem estar densas, mas nós não podemos, eu digo nós porque eu também esqueço às vezes, nós não podemos nos esquecer de que acima daquelas nuvens, o sol está brilhando,
o meu Deus está vendo. O meu Deus, Ele conhece o meu e o seu problema. O nosso Deus está pronto para fazer amanhã raiar na sua vida. Qual é amanhã? Eu não sei, mas eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos, infinitamente mais do que aquilo que nós queremos, infinitamente mais do que aquilo que nós achamos, do que nós, enfim. Por isso, Ele diz que a benignidade do Senhor jamais acaba. Se conscientize disso, tenha consciência disso, que a bondade do Senhor e a benignidade do Senhor jamais se acaba. Às vezes, uma coisa que para mim é muito difícil, mas o Senhor não curou, o Senhor fez. Mas com 6 anos de idade, eu estava brincando com meu pai de cavalinho, e meu pai estava morrendo. E daquele dia, eu falava errado, escrevia errado. De vez em quando eu falo algumas coisas erradas, troco umas palavras ainda. E por mais difícil que tenha sido aquele momento, por mais difícil que tenha sido a vida, mas eu aprendi que eu conheci um Senhor que cuidava de mim. Eu conheci um Senhor que fez com que aquela noite escura passasse, que fez com que aquela noite escura na minha vida ela passasse. Eu lembro daquela noite. Eu lembro até da flor que eu joguei no túmulo. Eu lembro até do coveiro pegando aquele ramalhete de flor. Eu lembro quem foi na frente do caixão fui eu. Eu lembro da coroa de flores que eu fui comprar com um tio meu. Difícil, né, André? Mas o Senhor, Ele cuidou da minha vida. Ele fez passar aquela noite escura. Ele fez passar aquele momento. E quando eu pensei que estava tudo perdido, quando eu quase me perdi literalmente, o Senhor foi lá com mão forte, arrancou do lamaçal do pecado e trouxe para a sua maravilhosa luz, e jamais me abandonou. Eu esqueço disso, que Ele jamais me abandonou, mas Ele não esquece. Ele não esquece, Ele continua com você, minha irmã, meu irmão. Por mais noite escura que seja a sua vida, que você esteja passando agora, eu quero te dizer, o Senhor é contigo, aleluias. O Senhor cuida de você, cuida de mim, cuida da gente. O Senhor não nos abandonou não. E Davi sabia disso, por isso Davi, ele clamava, olha Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação, porque sem a tua salvação eu não consigo, sem a tua alegria eu não consigo. Por mais difícil que esteja, clame ao Senhor, porque o Deus dos céus, Ele está pronto para te abençoar. Amém? Talvez você possa... tem palavras que a gente vai remoendo através dos dias, né? Talvez lá na frente você vai entender isso. Você precisa mergulhar, mas no fundo que talvez você está ou vai estar, lá tem a pérola e o Senhor está te aguardando lá. Você não vai se afogar não, no nome de Jesus. Por isso que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem, porque o seu Deus cuida de você. Amém? O seu Deus cuida de você. Abaixa a cabeça um instante. Vamos entoar uma canção, e aí nós estaremos encerrando. E eu quero que você lembre agora, enquanto você estiver de cabeça baixa, quantas vezes o Senhor cuidou de você e você nem percebeu às vezes. Quantas vezes Deus cuidou de você e aquela noite escura, o mar parecia que ia te afogar. Quantas pessoas tiveram traumas de infância aqui, tiveram traumas na vida e ainda os têm. Mas eu quero te dizer que o Senhor não vai deixar você se afogar não. Ore conosco agora, Pai, no nome de Jesus. Nós queremos te adorar, Senhor. Oh Pai, parece que as noites são tão escuras às vezes. Parece que a alegria nunca vem. Parece que o momento da vida nunca vem.
parece que aqueles dias não vai raiar. Meu Deus, talvez alguém aqui está nessa situação achando que não tem saída, que não brilha mais, o sol não vai brilhar mais. Mas em nome de Jesus, faça brotar essa fé, Senhor, inabalável nesse coração, sabendo que o Senhor é aquele que pode dar alegria de novo. Se essa minha irmã, meu irmão, está perdendo essa alegria, Senhor, que ele possa ter alegria. Em fervente oração, Se você conhece, louve a Deus. tenho teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares brotar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares faltar. Deixe tudo, deixe o Senhor controlar agora. Tudo perante o Talvez você já tentou, você tentou e não conseguiu. Deixa Deus controlar agora. teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Deixa Deus controlar a sua vida. Se orares, porém, Aleluia. sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia. Aleluia. Se aplauda ao Senhor. Aleluia. Aprenda. Quando a gente deixa no altar de Deus, talvez você já tentou. E está carregando um fardo, está pesado. Mas eu quero te dizer, deixe no altar do Senhor. Deixe Ele tomar conta desse problema. Talvez você está lutando com as suas forças e não consegue. Deixa Deus tomar conta. Eu estou dizendo isso para mim também. Que às vezes a gente quer tomar conta no lugar de Deus. Não, deixa Deus controlar.
Ele vai fazer a noite passar no nome de Jesus. Amém?